ele afirma ideias que são extremamente familiares para a gente até hoje, sobretudo pela via da religião, como, por exemplo, o corpo como uma prisão da alma, ou o corpo como um obstáculo para a alma não só conhecer o bem, como também conhecer e fazer o bem, como também para a felicidade. Né? Quer dizer, então, lá, já desde Sócrates e Platão, há mais de 2000 anos atrás, se estabeleceu esse marco, esse marco que marcou, né, que caracterizou a nossa história da dita civilização ocidental como uma história de depreciação do corpo e valorização da alma, que ao longo dessa história teve variações conceituais, seja a alma, seja a mente, seja a razão. Descartes, já no século XVII, ele retomou, de alguma maneira, né, essa dicotomia corpo e alma, ou corpo e mente, pensando o corpo humano como uma máquina. Né? O corpo humano seria análogo a, por exemplo, um relógio que o ser humano cria, só que um relógio mais complexo, porque quem criou teria sido Deus e não o ser humano. Né? E a alma sendo sempre vista, portanto, como uma outra substância que não a do corpo. Né? Então, o primeiro ponto para a gente marcar é essa separação e dicotomia entre corpo e alma, ou corpo e mente, e não só uma separação, como uma depreciação do corpo e uma valorização da alma, da mente, da razão. Essa dicotomia, que a gente poderia chamar também de natureza-cultura, né, ela vai valer não só para o corpo e a alma humanas, mas para o mundo de uma forma geral. Então, vai haver uma depreciação, um menosprezo para o que diz respeito à natureza, historicamente, e uma valorização da ação do homem sobre a natureza. Porque essa dicotomia natureza-cultura, quando a gente pensa no ser humano, justamente como ela está associada à dicotomia corpo e mente, no ser humano, o nosso corpo faz o papel da natureza. O nosso corpo é a natureza em nós, dentro dessa história. E a nossa mente seria o que haveria de propriamente divino e propriamente humano. Quer dizer, então, essa história caracterizou a nossa mente como o que há de propriamente humano e o nosso corpo não só sendo menosprezado, como determinando um estranhamento em relação a esse corpo. Então, como eu citei, né, no Fédon do Platão, o corpo sendo visto e considerado como uma